Olá! Estamos indo para a nossa 17ª live. Olha só, que maravilha! 17ª live da campanha Perdão Amigo. Então, enquanto as pessoas vão entrando devagar, eu vou fazendo um retrospecto das lives realizadas. Bom, então vamos lá. Dia 8 de setembro, Padre Edjaldo, da Paróquia São Lucas. E Sônia Cunha, do Gama Luz. Então, 8 de setembro, Padre Edjaldo, Paróquia São Lucas e Sônia Cunha, do Gama Luz. Dia 15 de setembro, Paula Godoy, o Xodó, representando a Umbanda. No dia 21 de setembro, Monge Mokugen, representando o budismo. E nosso querido amigo Marcos Catarina, cantor e compositor. Samuel, vi que o nosso querido amigo Samuel entrou. 23 de setembro, Pedro Neves, representando a maçonaria. Bem-vinda, Gabi! No dia 28 de setembro, Samuel Cardoso, psicólogo e kardecista. E Ângela Campelo, professora de yoga do Espaço Tranquilitas Yoga, aqui no bairro Pampulha, em Belo Horizonte. No dia 30 de setembro, Dr. Flávio Zico, teólogo, biblista e missionário. E Carlos Nunes, nosso querido ator mineiro. No dia 8 de outubro, Natália Simões, representando a instituição filantrópica Novo Céu. No dia 14 de outubro, Mário Lúcio, professor e terapeuta constelador familiar. No dia 17 de outubro, o Xodó novamente, Paula Godoy, representando a Umbanda. No dia 20 de outubro, Rodrigo Goston, astrólogo, aromaterapeuta e constelador familiar. No dia 22 de outubro, novamente, Monge Mokugen, representando o budismo. No dia 28 de outubro, Mozart Santos, terapeuta holístico. E aí a gente entra no mês de novembro. 3 de novembro, Circuito Inclusão, com a Débora Batista. Dário Marques, violeiro e compositor, na mesma live, Circuito Inclusão e Dário Marques. No dia 4 de novembro, novamente, Ângela Campelo, professora de yoga do Tranquilitas Yoga, no bairro Pampulha de Belo Horizonte. 5 de novembro, Rodrigo Goston novamente, astrólogo, aromaterapeuta e constelador familiar, junto com Adriana Lopes, professora de canto e técnica vocal, e o nosso querido amigo Paulo Mourão, violeiro e compositor. No dia 9 de novembro, Sônia Cunha novamente, coordenadora do Gama Luz. E hoje, no dia 11 de novembro, Samuel Cardoso, psicólogo e kardecista. Antes de chamá-lo, eu quero só lembrar a todos que a campanha está caminhando para a reta final. 24 de novembro termina a nossa querida campanha. E também falar que na última live nós sorteamos o vinho do Royal Vinhos. Então nós tivemos um problema técnico e amanhã a gente posta a ganhadora dos vinhos patrocinados pelo Royal Vinhos, que foi a Heloísa Campos. Amanhã iremos divulgar, ok? E lembrar também para vocês postarem o nome da instituição filantrópica, porque no dia 13 de novembro, que é o Dia da Gentileza, é uma sexta-feira, nós iremos sortear a instituição filantrópica, que irá ganhar algumas doações. E quem irá tocar no bar e restaurante Cantinho no Ar da Ione é o 30 Acústico. Então são clássicos do rock. Essa live ela é presencial, seguindo todas as medidas de segurança, todas as medidas preventivas, com distanciamento, álcool gel nas mesas. Então quem quiser curtir um bom rock,
clássicos do rock com 30 acústico a partir de 19h30 no restaurante Cantinho no Ar da querida amiga Ione Romualdo. Vamos chamar aqui o nosso amigo Samuel Cardoso. Muito bem. Samuel! Tranquilo, meu amigo? Tranquilo. Satisfação te ver. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Samuel? Estou ouvindo, sim. Está tranquilo. Ótimo, aqui também tá ótimo. Tá bom para vocês aí, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Só dá um sinal de positivo, por favor. Boa noite para todos. Está ouvindo bem aí? Maravilha. Ô Samuel, como é que passa rápido, né? Dia 28 de setembro nós gravamos uma live, né, junto com a Ângela Campelo e praticamente daqui a pouco bate um mês. Como é que a vida é rápida, né, Samuel? Isso mesmo. Nós estamos aí de novo. Maravilha. Tô vendo que o Esperança Amor Solidário entrou. O pessoal está sinalizando positivo, tá ouvindo bem. O André Matos também sinalizou. Samuel, fala um pouquinho para nós, por favor, sobre o kardecismo, sobre a linha kardecista. Você pode explicar para nós, por favor? Podemos, sim. Na verdade, o kardecismo, na realidade, é o espiritismo, né? Que certo. Foi fundado por Allan Kardec. Né? Ele fez uma pesquisa sobre os fenômenos que estavam acontecendo na época, que eles chamavam de mesas falantes, mesas dançantes, mesas girantes. E quando ele foi fazer a averiguação, depois de várias insistências, que ele não acreditava muito nos fenômenos, ele observou que os fenômenos eram muito inteligentes. Porque é como se fosse aquelas buenadichas, né? As pessoas queriam saber se vai casar, se não vai casar. Mas existiam pessoas perguntando quem são eles, e as respostas, eles traziam respostas muito inteligentes, e você assim, não é as mesas que estão falando, existe uma força atuando sobre elas. Então ele resolveu pesquisar essa força, ele começou a fazer perguntas para os médios da época, que reuniam em torno de uma mesa, porque era um objeto mais incômodo, né? Difícil de ser burlado, e as mesas batiam como códigos, levantavam, e aí responderam que eram os espíritos. E ele perguntou, mas quem são os espíritos? E eles falaram, somos os homens que viveram na Terra. Então, aí mostrou a realidade da imortalidade da alma, que não existe, que todos nós somos espíritos, que a morte é apenas a perda do corpo material. E assim surgiu todo, entre as perguntas e a resposta, surgiu um conjunto, um corpo doutrinário. Doutrinário por quê? Porque não é uma religião. É um corpo doutrinário porque tem 3 facetas. Ela tem perguntas sobre a faceta científica, perguntas sobre a faceta religiosa e perguntas sobre a faceta filosófica. E os espíritos responderam 1.019 perguntas, onde formou esse grupo de informações, um corpo doutrinário, que passou a ser de entendimento de estudo para aqueles que se seguiam como espíritas, né? Ô Samuel, esse movimento, ele aconteceu em qual país? A linha kardecista? O movimento estava acontecendo no mundo todo, mas na França, com Allan Kardec, né? Tanto é que as perguntas, como é que ele fazia? Como estava acontecendo no mundo todo essas mesas, essas comunicações, ele mandava a mesma pergunta para vários pontos. Entendi. Recebia as respostas, por isso que houve uma unidade de perguntas e respostas, para não ser só de um médium. Então, as perguntas praticamente eram as mesmas respostas em todas as perguntas com diferentes médios. Então, nasce na Europa, né? A linha kardecista nasce na Europa. O movimento nasceu nos Estados Unidos, eram 3 médios, né, meninas novinhas, que foram morar numa casa, e a casa era apedrejada, como se uma casa mal assombrada. Certo. E aí alguém resolveu perguntar para aquele o que estava acontecendo lá, e o espírito que morava lá, existe um espírito que foi assassinado e foi enterrado numa parede. E ele falou que precisava desenterrar ele dali. Então o pessoal foi desenterrar e acharam um corpo de um espírito lá. Que esse isso? fenômeno começou a repercutir e esses fenômenos estavam acontecendo. Então, o Kardec fez pergunta para todos eles. Então, esses fenômenos, naquele período, chamou a atenção e foi feita uma pesquisa em cima deles. Meu Deus.
Então, olha só que interessante. E quando que vem para o Brasil? Na mesma época, tudo acontecendo no mesmo instante, O né? Allan Kardec com muita dificuldade de produção de livro, né? Então, ele achando que ia ajudar as religiões, ele fez uma leva de livros e mandou para a Igreja Católica. A Igreja Católica É. mandou queimar os livros lá No, na praça lá. Só que quando eles começaram a queimar os livros, o pessoal sim, começou a ficar curioso. claro. Mas que livro que é aquele? Que era o Livro dos Espíritos. Sim, Aí todo mundo queria saber desse tal de Livro dos Espíritos. Então, aí um chamativo maior do que os próprios livros sendo encaminhados sim, na época, né? Que é sim. 1800. Aí foi desenvolvendo, foi espalhando, e muitas pessoas da Europa vinham para o Brasil na colonização, começou a Uhum. trazer o movimento espírita para o Brasil. Então, para quem quer começar, por exemplo, uma pessoa leiga, entrar na linha kardecista, o livro dos Espíritos do Allan Kardec é o primeiro passo. É isso? Ele é mais técnico, né? A pessoa Uhum. hoje tem livros mais com escrita mais clara, mas que se quiser entender as bases com muita segurança, as obras básicas de Allan Kardec, aí tem o Livro dos Espíritos, e ele lançou mais 5 obras. Então, Certo. essas 5 obras sobre a orientação dos espíritos, o corpo do Pentateuco que eles falam. É um Pentateuco básico, mas os espíritos continuaram por outros médios a psicografar. Entre eles, o maior médium depois desse movimento é o Chico Xavier, que psicografou mais de 450 obras dos espíritos, né? Uhum. Então, o trabalho continua como continua até hoje. Então, vários médios. Eu mesmo já psicografei 5 obras. Esse Sim. movimento, o Divaldo Pereira Franco, já tem vários livros psicografados. Então, o movimento, os espíritos resolveram, num período, chamar a atenção da humanidade para mostrar que a morte não existe, né? Sim. Que é um fundamento de maturidade, de uma percepção. Junto a uma pesquisa científica, que começou com Allan Kardec, que hoje já tem vários campos de pesquisa nesse sentido, para mostrar a realidade da imortalidade do ser, né? Principalmente para mostrar a característica da imortalidade, ele precisa comprovar que aquela pessoa é ela. Então, é a imortalidade da Sim. alma. A Sim. imortalidade da alma evidencia pela personalidade. Então, o primeiro livro do Chico, por exemplo, foi Parnaso de Além-Túmulo. O que é o livro Parnaso de Além-Túmulo? São livros de poetas redivivos. Castro Alves. Então, os artistas reencarnados aqui, entre eles, por exemplo, estava o Humberto de Campos, eles liam o Parnaso de Além-Túmulo e falavam assim, não tem jeito. Esses caras que escreveram esses livros aqui são os autores. E Sim. começaram a ficar achando estranho, porque como é que o Chico Xavier, que tinha 4ª série primária, ia escrever com a característica de vários autores com características próprias. Todos os autores lá tinham característica própria da escrita deles, para Ou, comprovar que eram eles. ou seja, o Chico é um instrumento, né? Isso mesmo. Tanto Sensacional. é que o Chico, com 6 anos de idade, a mediunidade dele era muito forte, com 6 anos de idade, teve aqueles torneios de poesia, Sim. e o Chico Xavier escreveu uma poesia e ganhou o torneio nacional. Aí os coleguinhas do Chico falaram para a professora assim, professora, não valeu não, o Chico não foi o Chico que ganhou não, foi o espírito que soprou no ouvido dele que ganhou. Aí a professora resolveu perguntar para o Chico, foi isso mesmo, Chico? E o Chico falou assim, foi, professor. Não, Chico, isso aí é uma invenção sua, né? Não, professor, ele me ditou, né? Aí eu falei assim, mas Exato. então manda ele escrever uma poesia agora. Aí o Chico falou assim, ele está aqui, ele falou que pode escrever. Aí o Chico escreveu, a professora, vamos parar com isso, nós não queremos saber disso mais não. Parei. Ele com 6 anos Sensacional. de idade, mais ou Nossa. menos. Eu tive a oportunidade de assistir um filme e eu li já um pouco sobre o Chico Xavier, né? É uma dedicação muito próxima, né, do Francisco de Assis, né, Samuel? Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Existem espíritos com muitas características próximas. Se existe um espírito que parece com o Francisco de Assis, tem até umas hipóteses aí que falam que ele é o Francisco de Assis reencarnado, mas isso Já não vou cabe. Nós falar. não vamos criar essas especulações aqui, até porque Sim, isso não tem valor de importância, né? Mas entendi. o Chico Xavier é uma alma muito amorosa, muito amorosa.
Sem dúvida. O Chico Xavier ele ganhou Mineiro do Século e Brasileiro do Século, não foi por causa do espiritismo, do trabalho dele. Isso contribuiu, mas foi por causa da moral dele. Era um ser muito moralizado, uma pessoa muito amorosa. Esse fator fez ele ser campeão do Mineiro do Século e do Brasileiro do Século. Sensacional. Ô Samuel, um outro filme que assisti que me marcou muito foi sobre a vida do Divaldo Franco. Eu achei sensacional. É outra pessoa que dedica a vida, né, para o espiritismo, né? E vários outros. Eles são missionários, mas eles reencarnaram com a missão específica dessa. Nós somos espíritos comprometidos que temos uma vida comum, que precisam ser desenvolvidos potenciais, resgatados escolhas errôneas do passado, né? Cada um tem um padrão assim, mas o Divaldo, o Chico especialmente, sim, é um espírito muito nobre, né? Sim. Ô Samuel, e eu tenho visto muitos movimentos, né, fortes da linha espírita, o próprio trabalho que você desenvolve nos livros que você já escreveu, né? Parece que, se eu estiver equivocado, você me corrige, 5 psicografados e 3 seus, não é isso? Não, o meu é só um, são 6 psicografados e 1 meu. Agora vai sair o segundo meu. E tem previsão de sair, Samuel? O autoconhecimento e o Apocalipse. Hã? Tem previsão de quando sai esse livro seu? Deve sair daqui 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio. Você avisa para a gente divulgar, né, para passar nas mídias, vai ser um prazer. Tomara que... de autoconhecimento, que é a verdade além das aparências, o universo interior, e agora é o segundo. Como está numa época em que as pessoas especulam muito sobre o Apocalipse, a gente criou esse... Porque existem movimentações transformadoras no mundo, sim, mas a maior transformação que o homem tem que fazer é dentro de si. E o Apocalipse, para mim, é uma interpretação interior dessa renovação. Então, vai mudar por fora? Vai, mas o homem precisa transformar-se por dentro. Esses valores que estão hoje, né, nós estamos num processo de regeneração, é muito claro, porque nós estamos com muita evidência dessa limpeza, o mal e o bem estão muito sendo mostrados, e as pessoas vão ter que escolher o caminho melhor, né, a postura melhor de daqui para frente, o que ele quer da vida dele. Sim. Então, são trabalhos, e o autoconhecimento é a porta dessa transformação interna. Todo mundo está... Olha essa pandemia empurrou o pessoal para entrar para dentro e ficar mais com os seus. E as pessoas não estão dando muito conta disso. Né? Samuel... Consigo mesmo. É uma dificuldade, é um desafio mesmo. Eu tenho visto, dentro do contexto que você está falando, eu tenho visto muito que se as pessoas não mudarem agora... Depois que passar essa fase, fica mais complicado, porque é uma oportunidade dessa, né? De introspecção, a pessoa não mudar, mais para frente, a tendência... As pessoas que são, assim, todo mundo tem suas falhas, suas limitações. Claro. O espírito que não continuará no planeta é quem faz o mal com consciência do mal. Entendi. Tá certo? Essas pessoas que, por exemplo, tiram fundos políticos que iriam beneficiar pessoas carentes... Né? Imagina uma pessoa que embolsa aí no bolso recursos de esgoto, né? Então, a pessoa sair do planeta, ela tem que ser muito má. Mas todas as espíritos, é como se tomasse bomba. Imagina as escolas públicas, a escola, né? O aluno não está dando certo na escola, ele toma bomba. Ele tem que ir para uma escola condizente com o seu padrão de desenvolvimento, os seus interesses, né? É como se o planeta Terra fosse uma escola e que existem planetas que vão chegar à condição da Terra e que esses espíritos são deslocados para lá e eles vão estar lá como se fossem naturais. Só que eles têm uma bagagem de desenvolvimento espiritual hoje que eles vão chegar lá no mundo primitivo. Então, o que eles vão fazer lá? Igual aconteceu com os egípcios, que trouxeram aquilo que eles vieram de lá, de um planeta, e trouxeram todo um arsenal de desenvolvimento científico, de engenharia, só que no planeta deles, os prédios lá deviam ser piramidais. Lá no planeta onde os terrenos vão ser levados, eles vão construir quadrado, né? Porque é a forma dos prédios aqui da Terra, então, mas vai ser a pirâmide de lá. Entendi. Imagina, né? Você no mundo primitivo, mas você mais evoluído, você tem uma dificuldade de relacionar com eles, mas vai trazer... Porque eles não vão querer viver no mundo primitivo sem nada. Então, eles vão ter que virar, como se diz, vão ter que fazer a roda lá. Sim.
Sem Eles vão dúvida. ajudar o planeta primitivo, entram no planeta em condições deles, e no nosso planeta, quando ele atinge esse patamar, ele atrai espíritos mais nobres para cá. Por isso que é uma mudança de geração. E nós vamos ver essa mudança acontecendo. Como já está Ó, acontecendo, esses meninos que estão nascendo aí, eles já são. sim. Coloca a gente no bolso. Tanto a É. nível de inteligência, como a nível de interesse, de justiça. Eles têm um... Ah, tem muitos problemas? Tem, gente, mas é um processo de transição para uma espiritualização real. Ô Samuel, e aonde que fica, dentro do que você está falando, né, dessa nova geração que está chegando, mais avançada intelectualmente, e aonde que fica, no seu ponto de vista, essa questão da aproximação do amor ao próximo, de estar mais presente nas relações, tanto familiar quanto com o próximo, o ente querido, enfim. Vamos dizer que quando a espiritualidade organizou a família como núcleo de desenvolvimento afetivo, Sim. né? Porque se você for olhar na história da humanidade, a família não é igual a gente tem hoje. Né? Essa estrutura familiar é um projeto espiritual para que nós criássemos elos afetivos entre uns com os outros. E no processo reencarnatório, esses elos vão fortalecendo e vão ampliando, porque o filho casa com... Né? Agora, imagine isso repetindo. Então, no tempo e no espaço, o objetivo do desenvolvimento familiar é o desenvolvimento fraterno entre as pessoas. E é uma forma, por exemplo, de ressarcir com os débitos do passado. Por exemplo, a gente vê hoje na televisão muitos crimes perpetrados contra as mulheres, né? Isso gera um drama reencarnatório de resgate para que esse elo de ódio se transforme em amor. Então, muitas vezes, essa mulher ela vai receber o assassino como filho. Por que tem que esquecer o passado? Porque a mulher não vai pegar o assassino e vai amar ele, não. Esquecer o passado, ela cria afeto por ele e educa o próprio assassino, por exemplo. Então, é uma metodologia divina, fundamentada numa justiça ampla, que o universo é regido por uma justiça, nós podemos não compreender de forma clara. Mas todos nós vamos aprender a amar uns aos outros no processo do desenvolvimento espiritual. E a Terra vai entrar, então, num processo em que esse amor ele vai ser mais dilatado, ele vai ser mais trabalhado. Então, a perspectiva futurista é muito grande para que essas normas, que são ainda externas, mas vão ser mais externas, né? E vão ser mais internas, para que nós possamos manifestar isso de forma tranquila. Nós estamos vendo o mundo do jeito que está, porque está nesse processo de transição. Esse processo de transição mostra esses parâmetros extremos, perturbados, mas também mostra, ao mesmo tempo, muitas almas amorosas, inteligentes, sim, artísticas. O desenvolvimento da inteligência é essencial, porque quando fala de espírito, nós estamos falando de inteligência essencial, cuja intelectualidade é um padrão de inteligência. Mas nós temos a inteligência artística, nós temos a inteligência comunicativa, a inteligência espiritual, a inteligência comunicativa. Então, todos esses padrões, por isso tem gênios em todas as áreas. São espíritos que naquela área desenvolveu bem aquele aspecto, em várias reencarnações, e nasce com esse potencial extremamente desenvolvido. Mas todos nós vamos desenvolver essas inteligências amplas. Na medida que nós caminharmos para uma perfeição mais absoluta, aí vamos ver que os gênios eles vão se totalizando, eles vão ficando mais amplos em mundos mais superiores. Né? O nosso é um mundo de transição, do desenvolvimento material para o mundo espiritual, mais espiritualizado, né? Então, essa transição acontece nesse período de evolução. Então, Samuel, foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade de aprendizado, né? Isso. A vida é um aprendizado. Sim. Que nós, no fundo, todos os nossos desafios é para que a gente ame ao próximo. Então, igual eu falei, o perdão é uma necessidade de quem ainda se sente ofendido. Chega uma hora que a pessoa fala mal de nós, aquilo não tem significação nenhuma para mim, então ele não está falando mal de mim, não. Eu nem me sinto ofendido, então nem vou mais perdoar. Então, o perdão é uma necessidade para quem ainda tem esse fundo reativo, de melindres, de mágoas, né? Mas o propósito é a gente chegar e não sentir o que os outros estão fazendo, não estão fazendo. O referencial de quem sabe amadurecidamente compreender a vida é como se fosse uma criança mexendo com você. Imagina você pega uma criança no colo e te dá um tapinha, né? Você vai educá-la, ó, não tem que fazer isso, vai mostrar para ela muitas vezes que a ação é ruim nela, né? Então, esse é o propósito dos espíritos mais iluminados que tiveram junto com nós e estão aí até hoje. Entendi perfeitamente. Sensacional.
Ô Samuel, você estava falando dos seus livros, aonde que eles estão disponíveis? Nas Eles estão plataformas? nessas livrarias praticamente pela internet que se compra, em várias livrarias comuns e livrarias espíritas. Sim, Pela sim. internet, basta digitar Samuel Gomes, livros espíritas, que aí vai aparecer. Ótimo. Ô Samuel, me fala uma coisa, porque eu sei, né, já até falei para as pessoas, anunciando que você é psicólogo. Aonde que a linha kardecista influencia no seu trabalho? Na linha profissional, falando, por Na favor. realidade, quando a psicologia chama de mente, é o que nós chamamos de espírito. Mas, como a ciência ela pesquisa a natureza psíquica, né, ela vai dar um nome. Mas aquilo que nós chamamos de espírito é o que a psicologia chama de mente. Então, é a mesma coisa em nomes diferentes. Então, eu estou tratando uma pessoa, a diferença é que, numa linha, até então, como o cérebro era observado como um fenômeno produtor da mente, porque o átomo era a menor partícula da matéria, na atual circunstância, a energia antecede a forma. Não tem como o cérebro produzir a mente se a mente energeticamente é mais sutil do que ela. E ao contrário, o cérebro é manifestação da mente. Então, a diferença é que você olhando o ser humano como uma mente que antecede a formação cerebral, você começa a entender melhor os problemas psicológicos que não são só matriz de uma existência. Uma pessoa que nasce cega, uma pessoa que nasce com uma angústia muito forte, ela não tem uma matriz genética, ela tem uma matriz de comportamentos de responsabilidade do passado. É muito diferente. Aí nós começamos a compreender melhor os problemas que não são explicados pela ciência. É lógico Sim, que a ciência ainda trabalha do cérebro para a mente. Então, mas nós estamos chegando com a destruição atômica e com a abertura, né? Com a abertura de um entendimento mais energético da vida, agora nós começamos a entender melhor os parâmetros de que a vida é essencialmente energética e que todos os parâmetros materiais eles são secundários a ele. sim. Ô Então eu Samuel, enxergo o ser humano como uma mente, como um espírito. Não há diferença dentro do aspecto essencial, não há diferença. É só um nome que ainda é diferente. entendi. Ô Samuel, eu tenho percebido, né, que as pessoas estão dando mais valor para o poder da oração, né, o poder de ficar um pouco a sós, né, de olhar mais interiormente, né? É uma E necessidade básica. é Os um. homens procuraram sua felicidade muito por fora. É lógico, o prazer é muito gostoso, Sim, mas o padrão de sustentação da vida humana, ela baseia na harmonia interior. Não tem outra alternativa. Se você está harmonicamente interno, todos os processos externos, eles são bem-vindos. O problema é que nós nos desequilibramos muito fácil com as emoções internas, né? ô Samuel, duas coisas que eu ia comentar, né? Você está falando isso, está me vendo na cabeça, é como se fosse um filtro, então, né? Você está bem, você pega a informação e filtra da forma que você acha mais conveniente. Tem uma pessoa, ele é até meu amigo de infância, Samuel, ele chama Fabiano, está perguntando: meu filho é imperativo e autista, tem a ver? Tem a ver com o processo reencarnatório e com essa capacidade extraordinária. Porque o autista, muitas vezes, ele vem... É um espírito que tem... O autista, por exemplo, ele não gostou de encarnar, não. Ele só reencarnou porque alguém ali no meio familiar é muito amoroso a ele. Então, o que sustenta o autista na Terra é o amor. Um amor de um pai, Bonito. um amor de uma mãe. Mas são espíritos inteligentíssimos. Muitas vezes estão tamponados ali, né? Mas estão dando um recado para os pais no passado. Né? Tem história aí inserida no meio aí que vem desenvolver o potencial desses pais como forma de amar mais, né? Porque não é fácil ter um filho autista. A renúncia, a dedicação, né? E o desenvolvimento da consciência humana nesse sentido é muito grande, porque quando vocês verem, né? Quando organizou-se a família como núcleo de formação afetiva, o homem e a mulher que assumiram o papel de paternidade e maternidade, eles dão um salto na consciência.
ser pai e ser mãe na Terra desenvolve potenciais de inteligência que essas funções merecem. O homem só e a mulher só, sem essa função, eles não sabem o que é isso. Uma mãe, quando tem filho, é diferente de uma mulher só. Tá claro? Então, isso quer dizer que a vida vai sempre nos proporcionar o desenvolvimento de potenciais íntimos para que esse amor se expanda em nós de forma extremamente mais ampla. E toda pessoa que tem um filho, por exemplo, ela já olha o próximo e o outro de fora com um olhar mais diferente. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Você está falando aí que ele interessa por tecnologia, tem 8 anos, você vê, esses espíritos são inteligentíssimos. Essa geração aí vai dar show em nós. Sim. Esses espíritos, por exemplo, eles não aceitam, né? Eles não aceitam a educação como nós aceitamos, não. Você desenvolver, olha, a educação vai ter que mudar para lidar com eles. Tem que ser uma educação viva. Sim. É uma educação e aí, Samuel, vai ser um trabalho de base na área da educação muito forte, né? Porque se vai as revolucionar escolas... tudo. Tudo Entendi. se relaciona. Né? Entendi. Por isso que nós podíamos ficar tranquilos. Muitas pessoas estão preocupadas com as mudanças que estão acontecendo na política, na administração, de perdas de valores. Quando os espíritos nobres vierem no planeta, as leis administrativas do mundo vão ser baseadas no sentimento, no pensamento deles. Volta tudo e volta com amplitude de recursos. Como nós estamos vivendo em uma época de transição, ainda esses espíritos podem fazer essas bagunças no meio aí do mundo. Nós já fizemos isso tudo também. Sim. No Brasil, então, o valor que mais nós precisamos desenvolver no Brasil, todos nós, é a moral, é a ética. Porque o que tem mais aqui no brasileiro são espíritos comprometidos com a corrupção. Infelizmente. E triste, hein? E nós precisamos ter um comprometimento ético e sofrer as consequências da corrupção que nós já criamos no passado. Agora, vou ficar passivo por causa disso? Só porque no passado eu fui corrupto? Não. Eu estou sofrendo as consequências daquilo que eu criei. E agora, quem sabe, nós podemos entrar pessoas mais éticas na política, pessoas mais éticas nas administrações públicas, nas empresas. Gente, nós vamos ver muita coisa acontecer daqui para frente e a vida vai ter nuances cada vez mais profundas e nobres. Não precisamos nos preocupar, nós precisamos assumir nossa perspectiva de comportamentos éticos, porque não precisamos ser santos, não. Nós precisamos ser bons. Né? Nós estamos vendo aí a divisão política aí no mundo, falta de respeito uns para com os outros. Concordo. As pessoas têm direito de escolher quem eles quiserem. Claro. Nós precisamos individualmente assumir comportamentos mais éticos entre nós, ter uma moral, né, mais concetânea com o bem. Sim. E aos poucos o mundo vai se ajustar a esse comportamento, né? Samuel, e a mídia tem um papel muito forte nisso, né? Porque ela quer que a notícia ela alarde ainda mais. Quanto mais conflitos, né? Melhor para a mídia, né? No mundo como o nosso, nessa transição, é onde aparecem os fake news, né? Olha, uma pessoa que queira divulgar uma mentira. Pra você ver, são espíritos que não têm uma consciência do outro, né? Sim. Mas esses espíritos, o seu amigo está perguntando se cortou a internet. Tudo na vida tem que ter tempo, equilíbrio, né? A gente tem que administrar o tempo deles e de uma forma acompanhar o que eles estão mexendo, né? Mas são estímulos de desenvolvimento, não precisa tirar nada, não. Só tem que se acompanhar e tudo tem que ter tempo. Tempo para estudar, tempo para divertir, tempo para brincar. E os pais têm que estar mais próximos dos filhos para transformar também a brincadeira mais lúdica, afetivo. É o que nós estamos falando. Aí é uma sabedoria de viver que nós temos que desenvolver. Sim. Ô Samuel, teve uma live que eu estava conversando sobre vaidade, né? E aí eu fico pensando assim, que você fala da questão do comprometimento, né? Então eu fico imaginando, assim, no mundo, né, dos espíritas, o médium, né, o grau de responsabilidade que ele tem perante passar a informação, né, para o próximo. Por isso que o Chico Xavier nos ensinou muito nesse sentido. Por exemplo, as obras mediúnicas, o direito autoral não é meu, é dos espíritos. Então,
eu pego aquele recurso que uma obra foi vendida e entrego para uma casa espírita, para uma instituição. No meu caso aqui, tem uma casa espírita aí que a turma da família tem ajuda perto de uma comunidade. O dinheiro dos livros mediúnicos, vocês são todos para ela, para pagar as contas, para, né? Então, eu tenho meus dois, o meu primeiro livro, meu segundo livro, eles são meus. Até o segundo livro, como eu trato esse autoconhecimento como se fosse uma história no plano espiritual, eu vou até dividir 50% para a casa espírita, porque nessas horas já não sei se os espíritos me ajudaram a escrever também, já tinha a obra escrita, eu fui transformar eles, eles podem me ajudar. Então, a parte que não me cabe não é minha. Então, a gente começa a perceber que é uma ética diferente. Nós precisamos assumir essa postura, né, de fazer aquilo que nos pertence. Aquilo que nos pertence é para o bem da humanidade. Ô Samuel, mas olha só, eu comentei a respeito dos médios, da vaidade, mas dentro do campo não médium, vamos dizer assim, das pessoas que não têm esse grau de evolução superior, né? Nesse período que nós estamos vivendo, eu vi muitos casos assim, e a gente tem que respeitar, né? De questão de vaidades também, né? Às vezes você não concordar com o ponto de vista do próximo no aspecto, poxa vida, né? Tipo, Você vê, pelo então menos nós uma... precisamos de muito Sim, mais compaixão uns pelos outros, sim, respeitar a opinião do outro, sim, né? Respeitar a escolha. Ah, mas eu acho que o outro não importa, gente. É muito mais digno você tratar o outro com carinho do que impor suas ideias ao outro. A sim, humanidade precisa muito mais de respeito, de compaixão, de um trato benéfico entre as criaturas do que essas brigas sem fundamentos, de é, teoria, de ideias. E nós podemos ficar tranquilos, gente. Na medida que o mundo for substituindo esses espíritos, e os espíritos novos assumirem a vida, todas as coisas na vida vão melhorar para muito melhor. Para muito melhor. Não precisamos, não vai ser presidente do mundo que vai mudar as condições da vida humana. Somos cada um de nós. O comprometimento de transformação é pessoal. E quanto mais eu assumir minha postura interior e mudar meu comportamento uns com os outros, gente, é aí que está a matriz da mudança. E nós vamos estimular essas pessoas novas aí, que têm esse potencial latente. Antigamente aparecia uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Agora, daqui para frente, gente, é muito mais esse grupo de espírito do que gente sem esses padrões. Então, nós vamos ser educados por espíritos muito nobres daqui para frente. Estão nascendo muitos espíritos nobres, porque eles vão ser os fundamentos das transformações como base de um mundo novo. Nós já chegamos na saturação do desenvolvimento, porque o processo de desenvolvimento da razão veio antes do sentimento. A tecnologia, as conquistas estabelecidas até agora, é o fruto desse desenvolvimento racional. Mas o desenvolvimento racional criou a bomba atômica. O desenvolvimento racional criou a arma de fogo. Agora é a vez do desenvolvimento afetivo e do sentimento. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Por isso que é o símbolo do anjo. O anjo é a asa da inteligência racional e agora a inteligência emocional e sentimental. Aí as pessoas vão poder pairar além da humanidade. bonito, gostei. É muito bom ouvir isso, né, Samuel? Ainda mais na fase que nós estamos vivendo, né? E ainda mais partindo de você essas palavras, né? Eu gosto de falar como eu conheço as pessoas. Eu não conheço, aliás, eu conheço Samuel pessoalmente, porque ele foi muito generoso, ele gravou sobre o perdão do aspecto da linha kardecista, né? E porque eu costumo falar de onde que eu conheço as pessoas, né? Então é muito importante você transmitir isso para as pessoas que estão nos ouvindo, que o Samuel ele é palestrante, né? Me fala hoje atualmente, para quem não assistiu a primeira live, aonde você está ministrando as suas palestras, Samuel? Hoje mais é pelas lives, porque os centros Certo. espíritas, né, eles estão fechados. Então, a maioria das palestras que faziam-se no centro espírita está feita por live. E é extraordinário, porque o que nós, as coisas são, a gente não sabe onde vai chegar, né?
Olha uma live como essa. Ela estende as paredes de um centro espírita. Eu fico imaginando as universidades, né? Como é que vai ser a Sim. educação? Imagina você ter um estudo com um cara mestrando, doutorando de Harvard, com a sala de aula dele sendo uma sala de aula aplicada para 1.000 alunos, 2.000 alunos no mundo inteiro. A gente não está vendo, não, mas todas essas transformações que estão acontecendo aí são transformações que ultrapassam a condição do homem. Quem está organizando essas transformações pode vir através de uma pandemia, porque os homens têm que repensar a forma de relacionar com o que ele faz na vida. Muitos dos Sim. problemas humanos hoje são frutos da ação do próprio homem. O homem Uhum. testa uma bomba atômica lá no núcleo do oceano. Vai mexer com as placas tectônicas, aí vai vir maremoto. Quem Sim. criou foi a natureza. Foi a natureza, não. O cara explora a Amazônia ali. Não Uhum. quer que fica mais calor. Não tem jeito, não, gente. O Sim. homem está sofrendo a ação da sua inconsciência. E olha só nessa pandemia, como que a natureza agradeceu. Tem É. países aí que os animais começaram a andar. Naturalmente, as É. florestas ganharam mais vida, porque nós precisamos rever. E tudo isso vai mexendo, né, com essas estruturas. Então, olha uma live dessa, pode... Nesse momento aqui nós podemos estar com poucas pessoas, mas quantas pessoas vão ver isso? Sim. Não importa quem Exatamente. fez. Não importa quem Sim. fez. Importa é a mensagem em si. É. E isso está acontecendo com o mundo inteiro. Budistas, shintoístas, as pessoas estão afetando a vida da comunidade mundial. Né? As mesmas mensagens ruins que são divulgadas hoje, as mensagens boas também são divulgadas. Sim. E o bem vai chegar, gente. Está chegando cada vez mais. Né? Basta ver movimentos igual esse do perdão, que representa apenas um movimento espalhado pelo mundo de tantos movimentos que Sim. vão trazer benesses extraordinárias para o mundo todo. Né? Eu tenho visto muitos movimentos assim, sabe, Samuel, dessas correntes do bem, né? E Isso. na última live, a Sônia Cunha, ela é do Gama Luz, ela propôs, e eu achei muito interessante, eu tenho refletido sobre isso, para não terminar, porque teoricamente 24 de novembro encerra a campanha Perdão Amigo e tal. Mas eu vou pensar seriamente em dar uma sequência, né? E você pode ter certeza que você vai participar desse movimento também. E a gente Isso pode, aí. inclusive, pensar junto Talvez em... até pensar num movimento similar da fraternidade, depois do amor ao próximo. Quantos movimentos desses podem surgir com a mesma perspectiva, com ideias múltiplas, e com isso multiplicar recursos? Já fez do perdão, então vamos para lá para a fraternidade, depois o Gostei. amor ao próximo. Quantos valores existem? Sim. Né? Então, eu, desde já, adianto que eu conto com você aí. Isso Conto com mesmo. você, com a sua Pode generosidade. contar que é É, mais uma possibilidade de expressar a verdade, expressar o carinho que a gente tem que ter pelas pessoas. Não tem, apesar de fazer palestras de centro espírita, eu faço palestras onde me convidam. Eu não sou preso. O movimento espírita é o movimento do espírito. O movimento espírita ele não tem feição religiosa, né? Nós agradecemos muito a doutrina espírita não mostrar quem nós somos, mas o espírito não tem religião, gente. O grande templo religioso é o planeta Terra, que se abre à expansão dos outros templos dos outros planetas. Nós vamos cada vez mais nos surpreender, porque o mundo... Imagina o homem da caverna que tinha que desenvolver o seu movimento pela superfície do planeta. Hoje, nós viajamos rapidamente para outros países com a rapidez, sim, o intercâmbio entre esses mecanismos. Você vê, olha onde a internet leva a gente. A gente está instantaneamente no mundo inteiro. Isso é apenas um estágio para que, quando a Terra atingir padrões mais superiores, certamente nós estaremos sendo convidados como planeta a participar do conjunto de planetas redimidos do Sistema Solar. Isso aí é uhum, apenas um passo.
um passo que nós vamos dar em direção ao infinito, porque nós nos sentimos muito separados do universo ainda por causa das nossas limitações sensoriais, das nossas limitações pessoais. Mas nós vamos chegar num momento em que viajar para a Europa é muito pequeno. Há já pesquisas de formação de hotéis na Lua. Imagine quando o homem respeitar as nações em si. Pois é, Samuel. Olha, imagina. Quando nós começamos, porque já existe muito respeito, você viaja para os Estados Unidos, existem desrespeitos? Existem. Você vai para o mundo inteiro, as pessoas sorriem para você. As pessoas te tratam. Existem pessoas preconceituosas? Existem. Mas existe muito mais o calor humano entre os seres humanos do que esses embates entre administradores de mundos. Porque se nós escutássemos as mães dos mundos, as mães acolheriam qualquer filho das nações no seio do próprio aconchego. Então, nós vamos notar que o amor é muito mais substancial do que a separatividade entre as criaturas. Sim. Porque os representantes das nações, quando eles forem mais conscientes, eles vão compreender que os problemas... Eles não têm nações. Sim. Os problemas humanos, eles são da coletividade humana. A fome que bate no africano, no brasileiro, não é diferente da fome que está na China. Né? Uma hora, todos nós vamos ter uma noção generalizada de que a solução para o nosso mundo ela é afeita a uma preocupação coletiva. Mas nós já estamos vendo movimentos como esse de globalização, só que ainda esse movimento de globalização não tem um fundo verdadeiro. Quando o movimento de globalização for um fundo humanizado, um fundo de necessidades interiores, essa globalização vai fazer desse mundo um planeta único. E quando nós tratarmos bem as nações entre si, olharmos como irmãs uma das outras, porque uma língua não deveria separar as pessoas. Né? Uma feição externa da epiderme, a lágrima de um africano, de um chinês, não é diferente da lágrima de um americano, de um brasileiro. A dor que afeta um é a mesma que afeta o outro. Então, nós começamos a entender quando as nações forem mais efetivas, porque nós estamos tratando aqui de nações como representações administrativas. Quando as nações forem iguais às mães, os pais humanos, que romperem as línguas, porque vai romper. Hoje nós temos equipamentos tecnológicos de tradução linguística, que hoje você não precisa aprender uma língua, não. E vão construir os chips orgânicos que vão ser introduzidos no nosso cérebro. Imagina um chip com uma língua já conquistada, e você introduz no cérebro. Vai diminuir a separação entre a humanidade, porque não vai ter língua. A compreensão vai ser universal. Esses parâmetros são marcas desse novo mundo. Então, nós temos a certeza absoluta que, quando nós nos tratarmos irmanamente entre nações, essa abertura favorecerá o encontro com os seres de outros mundos. E esses outros mundos do Sistema Solar para outros mundos, porque um sistema solar é uma esquina da galáxia. Uma galáxia é um aglomerado de instituições, de escolas. O conjunto de galáxias, aí sim nós estamos falando, talvez, de diâmetros de grande família universal. Então, tudo isso são parâmetros de desenvolvimento que nós vamos chegar e vamos encontrar na nossa vida. Sim. E a linguagem, Samuel, é o amor, né? A linguagem disso tudo é o amor, esse encurtamento. Basta ver que o olhar materno, que representa o amor mais sublimado que tem na Terra, o paterno até tem seu desenvolvimento, mas o materno, quem foi mãe e olha uma criança perdida na rua, ela tem um sentimento natural de aconchegar. Lógico que existem mães ainda egoístas, porque existem espíritos intermediários de todos os níveis. Entendi. Mas não tem jeito. Quando você é mãe, pai,
Você vê uma criança perdida na rua, você tem compaixão, você quer fazer alguma coisa por elas, né? Pena que o egoísmo ainda é uma marca, mesmo nos centros familiares que estão desenvolvendo essa fraternidade, mas uma hora chegará que você terá uma preocupação muito grande pelos filhos dos outros pais. Uma hora, o planeta Terra vai ter sentimentos muito ampliados. Você vê uma criança sozinha, não importa as condições dela, você vai tratar ela como sua filha, como seu filho, né? Assim, e o mundo será diferente. Uma hora nós vamos ver que não precisamos de tantos carros assim, não. Nós podemos ter um carro de todo mundo. Você está precisando sair aqui, o carro está ali na porta. Então, para que roubar carro se o carro é de todos? Né? Então, nós vamos ver que as coisas vão mudar muito. E esse amor vai ser a base de sustentação entre as pessoas. Isso nós podemos ter a certeza. E quanto mais nós nos comprometermos com essa forma de lidar uns com os outros, mais isso vai se espalhar. E mais isso vai ser a base dessa nova humanidade. Sensacional. Ô Samuel, e é o tipo de coisa, né, que é importante ser gradativo também, porque se for um movimento transitório muito rápido, as pessoas não irão dar o devido valor, né? Eu acho que esse processo devagar, lento e constante, ele acaba sendo mais importante do que mudar. Ah, não, a partir de amanhã Porque assim. a mudança imediata nunca é uma mudança verdadeira, né? Você Gostei. educa um filho por uma vida. Os Sim. espíritos educam o espírito por vidas. Eles nunca olham o processo de desenvolvimento numa vida só. Né? O ser é um ser viajante do universo, gente. O planeta Terra é uma escola transitória. Dia chegará que nós vamos habitar, desenvolver potenciais em várias escolas. Nós estamos começando a dar os nossos voos, né? Sim. Na medida que nós começarmos a ampliar nossas possibilidades, né, as coisas acontecerão naturalmente dentro de um padrão de formação no tempo e no espaço. Sim. No tempo certo as coisas acontecem, né, Samuel? Isso mesmo. No tempo certo. Sensacional. Ô Samuel, eu só tenho a agradecer o carinho, a atenção. O Instagram, ele é meio sem educação, né? Eu tenho percebido, Samuel, as 3 últimas lives deram mais de 1 hora. Então, assim, como eu ainda não tenho certeza se é 1 hora ou não, eu prefiro, assim, que você já você deixe suas mídias para as pessoas te seguirem. As pessoas quiserem procurar, é só procurar no YouTube. Eu tenho muita palestra no YouTube. Sim. Procurar Samuel Gomes, espírita, psicólogo, né? Vão achar muita coisa do autoconhecimento, desses coisas. Daí. Hoje em dia, as pessoas, para aprender, basta digitar o nome e as pessoas hoje não precisam nem sair de casa para ter palestra, para você ver a amplitude das coisas, as bênçãos. Você vê, se esses instrumentos são canais que as pessoas usam para divulgar fakes, sim, pois esses instrumentos, quando forem produtores só de coisas, né, nobres, você vai ver onde nós... Por isso que essas instrumentações... Nós temos o direito de tê-los, né? Nós temos o direito de tê-los, mas ainda são instrumentos nas mãos erradas. Esses espíritos que estão nascendo nessa nova geração transformarão isso em peças de multiplicação de bênçãos. Isso aí nós temos certeza. Não pode prevalecer aí o poder, a ganância, o status, que tem que acabar, tem que descer esse padrão, tem que para o amor subir e esse padrão menos elevado descer e, enfim, não prevalecer. O Esperança Amor Solidário colocou @Samuel Psicólogo. Obrigado aí, família Pousas, direto Catazaço. Muitas pessoas queridas, Samuel, estão participando. A Ione do Cantinho no Ar. Isso aí, a Ione, coração amigo. Isso aí. Todos são corações amigos. Nós podemos não conhecer de forma direta, mas são todas especiais, porque todo mundo é especial nessa vida. Ô Samuel, a gente está precisando, depois você estava falando a respeito das palestras, a respeito das possibilidades em sequências, dentro de pautas, dentro de assuntos, a gente podia mais para frente marcar uma confraternização com as pessoas, quem sabe algum tema para a gente fazer aí uma noite super agradável. O que você acha da ideia?
Tranquilo. Todo convite Ótimo. que traz uma mensagem positiva para as criaturas, nós estamos aí. Dentro das nossas possibilidades, né, nós estamos aí. Vamos amadurecer então essa ideia para a gente dar uma sequência aí nos assuntos, né? Eu quero agradecer mais uma vez sua atenção, sua generosidade de sempre. Obrigado por tudo. Quando tiver a data do livro, encaminha para nós, né? Se tiver evento também, se quiser que divulga, se puder ir, eu acho que... acho não, tenho certeza, o caminho é esse, né? Então, mais uma vez aí, obrigado pela generosidade, carinho, atenção, né? Então vamos... Você quer mandar um abraço para alguém, Samuel? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí presente, para todas as pessoas que um dia vão assistir isso aí, não importa. Samuel passa, gente, mas a mensagem do amor é que fica. Então nós precisamos valorizar mais a mensagem em si do que as personalidades que representam ela. Né? Tanto é que o nosso espírito hoje chama Samuel, a gente não sabe como é que vai ser chamado amanhã. Mas a essência da verdade, ela nunca se perde. Ela que é a mais importante e que todas as pessoas que estão aí presentes estejam bem abençoadas, né? No meu coração aí está aí o sentimento de muita paz em todos os corações. Sensacional. Alguém quer fazer uma pergunta, nosso querido amigo Samuel? Sensacional. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço todo mundo. Valeu. Gente, então, obrigado por tudo. Mais uma vez aí, ratifico, né, os votos de gratidão. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos. Então, eu vou finalizar a live. Samuel, a gente conversa, então. Tá bom? Tudo bom, então. Fica com Deus. Muita paz. Obrigado por tudo, viu?